melhorar muito a qualidade do grave interno do carro sem gastar um realzinho. Hoje aqui no canal Up Motors eu quero mostrar como fazer uma configuração, um ajuste aí, uma regulagem nos falantes de porta para aumentar muito o grave que eles vão proporcionar dentro do carro. Vou falar um pouco sobre como isso funciona e depois vou mostrar como fazer, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar e se inscrever aqui no meu canal, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema. Muito bem, vamos conversar então sobre o grave interno. E eu vou falar um pouco sobre os falantes de porta e sobre o subwoofer e o casamento entre os dois, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o grave dentro do carro, ele precisa que todos os alto-falantes que estão produzindo o grave estejam tocando num alinhamento correto. Como que é esse alinhamento? Bom, alinhar, né, quando a gente pensa nisso, já significa ter tudo exatamente no mesmo nível, né? Tudo alinhado, tá tudo numa mesma linha. Para fazer esse alinhamento, todos os falantes, eu estou com um falante aqui, depois a gente vai usar para fazer um teste, todos os falantes têm que estar produzindo o som grave exatamente no mesmo momento, no mesmo milésimo de segundo. E ele tem que estar produzindo esse som grave para o mesmo lado, para a mesma polaridade. Então, se isso não está alinhado no sistema inteiro de alto-falantes do carro, o teu grave perde muito com isso. Então, se a gente considerar 4 falantes de porta, um em cada porta, mais um subwoofer no porta-malas, a gente precisa ter todos os falantes de porta produzindo o som grave ao mesmo tempo e para o mesmo lado, né? Todos para o centro do carro, formando uma caixa acústica no carro inteiro. Aí a caixa do porta-malas também tem que estar produzindo o som grave no mesmo momento e para o mesmo lado, fazendo com que pressurize todo esse grave, essa pressão sonora que foi criada, ela tem que ser pressurizada para o centro do carro. Bom, eu vou mostrar aqui com esse alto-falante, vou pedir para o Bruno colocar a imagem aqui na câmera de cima, para comprovar o que eu estou falando para ti aí. O alto-falante, principalmente o alto-falante que toca o som grave, ele se movimenta muito. E essa movimentação dele serve exatamente para movimentar ar, movimentar pressão, fazendo com que o som grave seja produzido dentro do carro. Tá. Olha quanto esse falante aqui, que é de 6 polegadas, 6.2, mas é praticamente um falante de porta, olha quanto ele se movimenta quando eu aplico energia nele. Ó. Deixa eu ver se dá para ver bem na câmera aí. Ele vem só para frente que não dá para ver direito. Eu vou deitar ele, ó. Vou deitar ele aqui. Quero que fique tudo limpinho para você conseguir ver aí. Ó. Aí dá para ver bem. Olha quanto se movimenta esse falantinho de 6 polegadas aqui, ó. Ó, para frente. Nota que ele está indo para frente. Agora, por causa de uma coisa chamada X-Max, ele se movimenta tanto para frente quanto para trás. Porque ele tem que produzir um som em ambas as polaridades, para frente e para trás. Aí sim consegue um som grave perfeito. Ó, agora eu inverti os meus cabos de energia, ele vai se movimentar para trás, quer ver? Ó?
Tá? O que é o Xmax? O Xmax é quanto esse falante se movimenta para dentro e para fora do ímã. Né? É quanto a bobina se movimenta para dentro do ímã e para fora do ímã. E quando ele está sem energia, ele está exatamente no meio. Né? Então, metade da bobina fica para fora, metade para dentro. Quando ele recebe energia, a bobina entra. Quando ele recebe energia do lado avesso, a bobina sobe. Beleza, isso fica acontecendo o tempo inteiro durante o som. Tá, mas por que eu estou te explicando isso aqui? Porque os falantes de porta, ambos têm que estar tocando na polaridade correta para enviar o som para o centro do carro. Então eles têm que tocar nesse sentido assim. Tum, tum, tum. Aí sim tu vai ter uma pressão sonora se encontrando no meio do carro. Quando a gente liga invertido um fio de alto-falante ali do rádio, né, eu ligo um alto-falante ligado na polaridade correta e o outro na polaridade invertida, os alto-falantes não vão estar batendo assim, tum, tum. Eles vão estar batendo assim, tum, tum, ou tum, tum. O que acontece? A pressão sonora não está vindo para o meio. Simplesmente um falante está empurrando o outro para trás. Enquanto esse aqui empurra esse para trás também. Então eles vão fazer tum, tum, tum. E não vai gerar pressão sonora. A mesma coisa acontece com o subwoofer. Então, para fazer esse alinhamento, primeiro se faz o alinhamento nos falantes de porta. Coloca todos eles exatamente na mesma polaridade. Tá, pode ser que tenha sido trocado os falantes de porta, ou foi colocada fiação nova e não se sabe como foi ligado. Para não precisar abrir todos os forros, tirar os falantes fora, olhar a cor dos fios e olhar a cor dos fios lá no aparelho, tem um segredinho que dá para você testar e ver se o grave está melhorando ou piorando quando você troca a ligação para um falante ou para outro. Então vou ligar o rádio aqui, ó, para conseguir demonstrar isso aqui de forma prática, como que você faz essa análise no fader e no balanço do rádio, tá? Esse rádio aqui é bacana porque ele tem o display gráfico e aí dá pra ver bem, é bem fácil de visualizar. Eu vou colocar, eu tenho aqui ó, fader e balanço, aqui eu tô no fader. Se eu for tudo para frente, eu tenho som só nos falantes da frente. Agora eu vou para o balanço e vou tudo para o outro lado, ó. Eu tenho som só no alto-falante dianteiro direito. Beleza, eu faço isso, escuto o som e fico reparando qual é o grave que ele está dando. Coloca uma música de grave, né? Uma música eletrônico, dance, Hungria, o que você quiser aí. Uma música que dá grave. Vai estar escutando grave lá. Tum, tum, tum. Aí vai vir para o meio e vai lá para o outro lado. Aí tu vai escutar o falante da outra porta. Vai escutar tum, 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 tum. Teoricamente tem que estar exatamente igual quando está de um lado e do outro. Agora, quando tu vai para o meio, exatamente no meio, zero aí, ó. Esse grave tem que aumentar. Se o grave aumentou quando tu chegou no meio, é porque a polaridade dos falantes está correta. Agora, se o grave diminuiu quando tu chegou no meio, é porque a polaridade dos falantes está invertida. Um deles está invertido. Tá? Mesma coisa a gente faz para trás. Ó, vai no fader, vamos tudo lá atrás. Agora vou no balanço, boto tudo para um lado. Escuto o grave, boto tudo pro outro. Escuto o grave, vai estar nos falantes de porta de trás agora, né? Ou nos falantes do tampão. Quando eu vou pro meio, o grave tem que aumentar. Se o grave diminuiu, é porque um dos falantes está com a polaridade invertida. Então, inverte e deixa certinho para quando está no meio o grave ficar mais alto. E fica virando para um lado, para o outro, até vir para o meio de novo, reparando se o grave aumenta quando chega no meio. Beleza, acertou
Os falantes de trás e os da frente, agora vamos alinhar os 4 juntos. Manda o som lá pro meio. Opa, tem que trocar pro fader. Tá? Tô escutando o som grave dos falantes de trás. Vou trocar o som lá pro meio. Quando eu chegar no meio, o grave tem que aumentar. Quando eu for lá pra frente, o grave vai diminuir porque vai ficar só nas portas da frente. Quando eu vier pro meio de volta, o grave tem que aumentar. Se o grave aumentou, beleza, quer dizer que a polaridade dos traseiros e dos dianteiros está correta. Agora, se quando vier pro meio o grave diminui, então é porque a polaridade dos falantes de trás ou da frente está invertida. Então é só inverter os dois aí, ou na frente ou atrás. Os dois que eu quero dizer, os dois da frente ou os dois de trás, né? Inverte os dois falantes, porque daí eles têm que ficar na polaridade correta entre eles, e ainda vai ficar com a polaridade correta entre os falantes traseiros, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui. Então, moral da história. Quando o fader tá zero e o balanço tá zero, tem que ser o ponto em que mais tem grave dentro do carro. E faz o teste sempre com a mesma música. Preferência sempre com o mesmo trecho da música. Então, você vai conseguir se basear se tem mais grave ou menos, exatamente pelo trecho certo da música que você sabe quanto grave tem que ter. Né? Beleza. Para fazer esse alinhamento, como eu falei, não precisa tirar fora tudo. Dá para fazer a mudança aqui no rádio. Eu fiz um vídeo lá no carro, te mostrando como é que a gente faz isso, invertendo os fios lá no carro. Confere aí que eu vou te mostrar lá. Agora eu quero te mostrar aqui na prática como é que é, se a gente precisasse inverter um fio de alto-falante, tá? Vou tirar a moldura aqui, eu já soltei ela, tá? Deixa eu puxar pra fora aqui, pra gente acessar lá. Deixa eu escorar aqui pra não encostar no painel. Pra acessar os fios aqui, ó. Bom, aqui, os fios de alimentação são aí vermelho, preto, amarelo. Esse aqui tem um laranja e tudo mais, né? E o azul que é do remote. Mas os de alto-falante são esses aqui, ó. Lilás, verde, branco e cinza. Se eu tivesse, por exemplo, o alto-falante traseiro direito, tá? Invertido, eu só viria até aqui, né? Vou encontrar onde foi emendado esse fio lilás. Aqui nesse caso foi emendado logo dentro do chicote aqui. Bastante fácil, posso cortar aqui também. Corto eles. Eu vejo aqui que tem um com listra preta e outro sem listra. Então eu simplesmente corto eles, né? E ligo invertido. O que tem a listra preta, eu ligo no que está lilás. E o lilás, eu ligo no que está a listra preta. Então vai ficar a ligação invertida aqui no fio, porém a polaridade do alto-falante vai ficar correta. E aí o grave do carro vai ficar bem melhor, né? Vai preencher o grave aí do carro. Beleza. Alinhado o som dos falantes de porta, agora tem que alinhar também o subwoofer. Se tiver, né, no sistema. Se tiver subwoofer, tem que alinhar a polaridade dele com os falantes de porta. Se for dois também, tem que alinhar os dois para os falantes de porta. Beleza. Como fazer isso? Se você tiver um rádio que tem saída de subwoofer, você pode vir aqui. Ah, mas o meu rádio não tem saída de subwoofer. Tá, calma que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa possibilidade também. Então tem aqui subwoofer 1, subwoofer 2. Eu entro aqui no subwoofer. Subwoofer, lembrando, é essa saída aqui que diz SW aqui atrás nas RCA, tá? Esse aqui diz SW aqui nessas aqui. Então essa é a saída do subwoofer, que teoricamente estaria alimentando o RCA do amplificador que toca o subwoofer. Então aqui eu tenho a possibilidade de deixar o subwoofer tocando normal ou invertido. Ó, aqui ó. Normal ou reverso. O que faz isso aqui? Quando eu coloco no normal, eu toco a polaridade normal do som. Tum, tum, tum. Quando eu coloco no reverse,
eu toco tum, tum, tum. Vai tocar menos no reverse? Não, vai tocar exatamente igual. Se tu tiver só um falante, não vai mudar nada. Agora, isso aqui dá exatamente aquele mesmo efeito que dá nos falantes de porta. Se a polaridade de um está invertida, vai diminuir a potência que tem lá entre os falantes de porta também. Isso se chama sinergia, quando todos estão tocando para o mesmo lado, né? Quando tudo está puxando para o mesmo lado, isso é sinergia. Beleza, então eu vou lá na configuração do subwoofer, deixo o meu som tocando, tum, 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 e inverto aqui. Ó, boto no normal, vou acompanhando. Aumentou o grave, show de bola. O certo é aqui no normal. Agora, mudo lá para o reverse, diminuiu o grave. Bom, então eu tenho que deixar no normal. Agora, se eu mudo para o reverse, o grave aumenta, vou deixar no reverse. A polaridade de alinhamento dos falantes de porta com o falante subwoofer é reverso. Tá? E não tem nada de errado com isso, não é porque está reverso aqui que vai tocar menos. É simplesmente todos vão estar tocando para o mesmo lado, por isso o grave vai ficar melhor. Tá, mas e se o teu rádio não tem saída de sub? Ou se o instalador não ligou na saída de sub? Como fazer? Bom, daí tu vai ter que fazer campeiro, né? Manual mesmo. Vai lá no amplificador, solta os parafusinhos do alto-falante de porta, né? Desculpa, do alto-falante subwoofer, solta os fios do amplificador, inverte e liga de volta. Aí vai ficar reversa a polaridade. Tá? Faz isso, que é sucesso. Eu garanto que o grave vai aumentar muito dentro do carro se todos os falantes estiverem com a polaridade correta. Você gasta 0 para fazer isso. E para fazer um alinhamento desses, se for só para falante de porta, pode cobrar R$50. Se for falante de porta e alto-falante traseiro também, pode cobrar R$80, que está muito bem pago, porque o cliente vai aumentar o som sem precisar colocar nenhum equipamento. E você está investindo aí conhecimento, tá? E o teu conhecimento vale dinheiro. Então, pode cobrar R$80 para alinhar falante de porta e alto-falante subwoofer, que está bem pago e o teu serviço aí está sendo valorizado pelo teu conhecimento, tá? Beleza, eu fico por aqui então e te aguardo com o nosso próximo vídeo, sábado agora. Até já, tchau!